Graça e paz, meus irmãos. Excelente quinta-feira a todos. Estamos aqui em mais uma live, nessa quinta-feira abençoada, calorenta, E com toda certeza é uma oportunidade para compartilharmos um pouco da palavra de Deus. E eu quero pedir para você ficar comigo aí os próximos 30 minutos. Vamos compartilhar uma palavra aqui, vamos conversar um pouco a respeito de algumas verdades de Deus para nós, que sempre nos encorajam, que sempre nos alimentam. E eu peço a sua gentileza também de compartilhar. Compartilhe essa live, convide pessoas a também estarem conosco e para ouvir a palavra de Deus. São sementes da palavra de Deus que pode mudar para sempre a vida, a minha vida, a sua vida e a vida de todos aqueles que entregarem o seu coração a Jesus, pela palavra de Deus. E pode ser uma noite marcante na vida de alguém, se mais pessoas ouvirem essa palavra, com toda certeza. Eu quero orar com você, enquanto você vai se conectando aí, enquanto você vai compartilhando. Quero orar, pedir que o Espírito Santo venha falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por esse tempo precioso que o Senhor preparou para nós. Obrigado pela sua palavra, que é sempre tão pontual, sempre tão poderosa, sempre tão eficaz. E ela sempre vem, ela sempre fala conosco, ela sempre traz fundamentos para nós. Eu quero pedir, Espírito Santo, que essa noite o Senhor possa fortalecer a nossa fé, o Senhor possa nos encorajar, o Senhor possa trabalhar no nosso coração para que a sua palavra produza vida, produza 30, 60 e a 100 por um em cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus, que seja repreendido toda ação do inferno, toda ação contrária a palavra de Deus, a vontade de Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai. Cada pessoa que nos ouve agora seja abençoada, tenha sua casa abençoada, sua família abençoada, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Bem, meus irmãos, nós temos falado nesse último trimestre a respeito de tempos de avivamento. Falamos de tempos de alinhamento e agora nós estamos falando muito sobre avivamento e como é bom que todos nós entendêssemos a oportunidade que Deus está nos dando para vivermos um tempo de avivamento. Há promessas de Deus, de um tempo de grande avivamento no Brasil. Muitos profetas já foram usados por Deus, já liberaram palavras sobre o Brasil. E muitas vezes o cenário que a gente olha para a nossa nação parece tão distante disso, não é assim? Muitas vezes a nossa fé é bombardeada. Será que vai ter avivamento mesmo? Será que nós vamos viver avivamento mesmo? E porque nós olhamos para os cenários muitas vezes à nossa volta, nós vemos ruínas, nós vemos o muro derribados, muitas vezes nós vemos a situação como Neemias viu, como Neemias relata ali na sua experiência, e nós vemos também a visão. Eu quero falar um pouco aqui de Ezequiel 37, e quando nós olhamos para os cenários, eles parecem tão distantes de um tempo de avivamento, mas eu quero te lembrar que todo cenário caótico, todo cenário que parece perder o controle, parece que as coisas estão fora do controle, é um cenário perfeito para um grande avivamento. Todo homem de avivamento, ele foi revelado em tempos de grandes crises, de grandes perseguições, de grandes adversidades. Esses homens foram ali escolhidos a dedo, foram guardados por Deus para serem instrumentos em um tempo. Eu creio mesmo que há muitos homens e mulheres guardados em Deus para se manifestarem nesse tempo de avivamento. Homens estratégicos de Deus, mulheres estratégicas de Deus, que serão ferramentas para expandir avivamento. Mas algo que eu quero te lembrar também: ninguém expande avivamento sem antes ele ser pego por esse avivamento, sem que na nossa individualidade nós tenhamos um avivamento pessoal. Eu e você precisamos de um avivamento pessoal que vai, acender algo em nós, que vai nos reposicionar, que vai fazer com que a nossa vida seja reposicionada no propósito de Deus. Isso é algo pessoal, para depois que isso possa expandir, para depois que isso possa afetar uma geografia, uma cidade, uma nação. Quem sabe não sou eu, quem sabe não é você, um homem, uma mulher estratégica de Deus para expandir avivamento. Quando nós vamos, eu quero ler aqui o texto, Ezequiel 37, versículo 1 até o versículo 10, diz assim: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e eu pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos.
Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu profetizei conforme a ordem recebida. E enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e ossos se juntaram, osso com seu osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhes: assim diz o Senhor, o soberano, diz o soberano Senhor: venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro destes mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram de pé. Era um exército enorme. Aleluia! Que experiência extraordinária nós vemos aqui o profeta Ezequiel, ele experimentar na sua vida. Certamente ele teve um avivamento pessoal tão grande nesse momento. Sabe, muitas e muitas verdades nós conseguimos extrair, lendo esse texto com atenção, lendo, anotando, né? Porque existem muitos princípios aqui que nós podemos aplicar para nós nos mais diversos cenários das nossas vidas. E Ezequiel, ele nos ensinou muito isso, que, sabe, alguém decidido a obedecer a Deus, mesmo que pareça impossível, mesmo que o cenário era de morte, né? Você imagina um vale de ossos. Deus, o Espírito de Deus, leva Ezequiel num vale de ossos, sequíssimos. E osso seco gera morte, né? Aliás, te lembra morte, te lembra algo que já perdeu a vida, não é? Diz o texto que eram ossos sequíssimos, ou seja, já fazia muito tempo que aquela situação de morte já havia acontecido, não é? Então, ossos espalhados por todos os lados. E Ezequiel então foi um instrumento de Deus ali para nos lembrar que é possível nós vermos um avivamento quando nós vemos tudo fora do lugar, cada osso espalhado para todos os lados, né? Pessoas longe do seu propósito, situação de miséria, situação, sabe, de tanta decadência moral e espiritual. Nós podemos ver pela palavra de Deus que esse cenário, quando os homens de justiça, quando os homens alinhados com Deus, eles se manifestam pela palavra de Deus, esses cenários eles mudam em nome do Senhor Jesus. A primeira coisa que eu quero destacar aqui, dentro desse texto que eu li, é que é preciso estar no ambiente de Deus. No começo do texto, Ezequiel ele fala: a mão do Senhor estava sobre mim. A mão do Senhor estava sobre mim. Então, ou seja, Ezequiel estava debaixo do governo de Deus, debaixo da autoridade de Deus. Ele estava no ambiente de Deus. E se nós estivermos fora do ambiente de Deus, nada acontece nas nossas vidas. Não é? Mera religiosidade não provoca avivamento, não atrai avivamento. É preciso estar no ambiente de Deus. E como pastor, como eu posso estar no ambiente de Deus? Primeira coisa, eu preciso sair do ambiente terreno, natural, pecaminoso. Eu preciso sair dessa atmosfera natural, religiosa muitas vezes, mas sem, sabe, essa glória de Deus. Estar no ambiente de Deus é ter uma vida conduzida pela palavra de Deus, uma vida conduzida por Jesus, tendo Jesus como Senhor absoluto da sua vida. Não basta simplesmente fazer parte de uma denominação religiosa, é preciso entregar a vida para Jesus. Em João capítulo 1, no versículo 12, diz: a todos quanto o receberam, né, Jesus, os que creram em seu nome, deu-lhes o poder, ou deu-lhes o direito de se tornarem, de serem feitos filhos de Deus. Esses que não nasceram, sabe, da vontade humana, natural, mas nasceram pela vontade de Deus. Estar no ambiente de Deus é estar no ambiente da sua palavra, é ter uma vida debaixo do governo de Deus, de Cristo Jesus como Senhor. Então essa é a primeira coisa, estar no ambiente de Deus. A segunda coisa que eu quero destacar aqui é que nós precisamos estar sensível à voz do Espírito Santo e se mover por aquilo que ele diz. Ezequiel estava no ambiente de Deus, diz a Bíblia que o Espírito de Deus
o levou, pelo Espírito, ele foi levado a um vale de ossos secos. Querido, se for o Espírito Santo que está te levando, se for o Espírito Santo que está me levando, ainda que o lugar não pareça ser agradável, mas se é o Espírito Santo que está nos levando, que está nos movendo, nós precisamos simplesmente de obedecer. Porque quando nós somos conduzidos pelo Espírito Santo, as coisas são reposicionadas, nós saímos do nosso eu. Se fôssemos perguntar para que lugar, não é, eu gostaria ou você gostaria de ir com o Espírito Santo, acredito que nenhum de nós não vamos dizer, olha, eu quero ir para um vale de ossos secos, não é? Eu quero ver o que tem num cemitério. Não, nenhum de nós certamente daríamos uma resposta assim, mas o Espírito de Deus levou Ezequiel, mesmo no deserto. Por isso, muitas vezes, se você está passando por deserto na sua vida, por deserto, seja ele no seu ministério, seja ele na sua saúde, deserto seja na sua família, meu irmão, não desanima não, quem sabe essa não é uma oportunidade que Deus está te dando, que o Espírito Santo está te conduzindo para te mostrar algumas verdades dele. Será que não é um mover de Deus para nos mostrar coisas grandiosas que nós não conhecíamos? Se nós estamos no ambiente de Deus e temos entrado em desertos muitas vezes, não desanima, pode ser uma oportunidade, sabe, de conhecer coisas maiores. Por isso, estar sensível à voz do Espírito Santo, sabe, é algo poderoso. Quantos homens de Deus foram conduzidos ao deserto, foram levados a cisternas, a cavernas, a fornalhas de fogo, a cova de leões. Parecia morte, parecia caos, parecia o fim, mas era uma oportunidade que aqueles homens tiveram da parte de Deus para experimentar o sobrenatural. Talvez exatamente isso que Deus deseja fazer na sua vida e na minha vida, para que possamos conhecer e experimentar o sobrenatural dele. Amém? E a terceira verdade que eu quero ensinar para você dentro desse texto é que nós precisamos ver o que Deus deseja nos mostrar. Deus mostrou algumas coisas que Ezequiel de repente já tinha visto muitos e muitos vales de ossos, muitos e muitos cemitérios, mas não havia tentado as verdades de Deus naquilo. E quando nós decidimos ver o que Deus deseja nos mostrar, tudo muda nas nossas vidas. Sabe, a nossa visão espiritual ela é ajustada. Muitas vezes nós olhamos para um cenário, nós vemos desistência, nós vemos, sabe, algo muito difícil, nós vemos aquilo ali como uma impossibilidade, é impossível aquela situação mudar. Quando você olha para a política da nossa nação, você olha para o que está acontecendo aí entre os três poderes da nossa nação, o que você vê? O que você vê diante de tudo isso? É o fim? O Brasil vai entrar no caos? Será que isso é o fim ou é uma oportunidade que Deus está nos dando para a igreja ser igreja, para a igreja profetizar, para a igreja abrir a boca, para a igreja derrubar os postes ídolos que estão, impedindo, o Brasil de triunfar? Quem sabe na hora da voz profética ecoar nos quatro cantos da nossa nação e olhar para esses cenários e liberar o que Deus diz? Não é o fim, eu creio nisso, meus irmãos, mas é uma oportunidade. Todo caos é matéria-prima para milagre, é matéria-prima para avivamento. Eu creio que Deus está construindo coisas grandiosas a partir disso, mas nós, eu e você, homens e mulheres, precisamos estar conectados com o Espírito Santo, precisamos ver o que Deus deseja nos mostrar em tudo isso, o que o céu está nos mostrando quando nós olhamos para esses cenários. Quando você olha para a situação do seu casamento, o que Deus está mostrando para você? É o fim? É hora de se separar? É hora de abandonar? Não! É uma oportunidade para você mudar, é uma oportunidade para você mudar as armas que você tem usado durante todos esses tempos e não tem dado certo. É uma hora de mudar, é hora de se render, é hora de se humilhar, é hora de recomeçar, mas de forma diferente, pela palavra de Deus, pelos fundamentos corretos. Então, oportunidades que Deus nos dá, mas eu preciso ver o que Deus deseja me mostrar. Muitas vezes nós olhamos, nos atentamos naquilo que o diabo mostra. O diabo muitas vezes mostra, o marido para a esposa como um cachorro, né? Como alguém que não muda, como alguém que não vale nada, coisa desse tipo. E vice-versa. Às vezes o diabo ele mostra um cenário, de impossibilidades. Mas Deus ele mostra os cenários que aos nossos olhos são impossíveis, para que possamos experimentar o sobrenatural de Deus, porque nada é impossível para Deus. Creia nisso, meus irmãos. Nada é impossível para Deus. Ver o que Deus deseja nos mostrar
com uma visão de fé, com uma visão de confiança, com uma visão, sabe, do sobrenatural de Deus. Eu sei que Deus pode, eu sei quem é Deus, eu sei que a qualquer momento o Senhor vai girar uma chave e essa situação vai mudar em nome de Jesus. Amém? Outra coisa que nós vemos aqui, é preciso ter um relacionamento saudável com Deus. Você percebe, Ezequiel falava com Deus. Deus falava, o filho do homem, você está vendo isso? Ezequiel olhava, Senhor, tu sabes. Ezequiel era alguém que conhecia a voz de Deus. Ele não teve dúvida quando o Espírito o levou, ele não teve dúvida, ele dialogou, ele tinha relacionamento, ele conversava com Deus. Isso precisa acontecer comigo e com você. Nós precisamos ter um relacionamento. Sabe por quê? Se nós temos relacionamento com Deus, quando Ele fala, nós ouvimos. Quando Ele fala algo no nosso espírito, nós temos certeza que é Ele. Quando Ele fala, não faça isso, eu não vou fazer porque eu sei que Deus está me censurando, que Deus está, sabe, me impedindo, muitas vezes me dando um livramento para que eu não faça, não tome decisões erradas. Quando o Espírito Santo fala, olha, não andai por esse caminho, sabe, ou andai por esse caminho, não é? Nós vamos ter certeza que é a voz dele, porque eu conheço a voz do meu Deus. Eu tenho um relacionamento com ele diariamente, então eu não vou ter dúvida quando ele falar. Eu não vou ter dúvida se é a minha carne, eu não vou ter dúvida se é o diabo tentando falar mentira. Eu vou conhecer a voz do nosso noivo, né? Nós vamos conhecer a voz do noivo e nós vamos nos mover por aquilo que ele diz. Amém? Esse é um desafio que nós temos, relacionamento. Porém, relacionamento não é só uma pessoa que fala. Relacionamento de uma só pessoa, não, isso é um comunicado, né? De repente, como as pessoas fazem aí na TV, faz um comunicado ali, uma pessoa só solta algo, fala, desliga, sai do ar, acabou. Relacionamento com Deus, vai ter um momento que eu falo, um momento que Ele fala. Vai ter um momento que nós abrimos o nosso coração e um momento que Ele abre o coração dele e revela coisas para nós que nós não conhecemos. Não é assim? Quando nós sentamos com um amigo para tomar um café, para fazer um discipulado, as duas pessoas falam, não é assim? Deus é assim também, Deus é Pai. E como um Pai bondoso, misericordioso, Ele está com os seus ouvidos abertos, os seus braços não estão encolhidos, Ele está ali disponível para se relacionar conosco. Amém? Há uma porta que precisa ser aberta nas nossas vidas, é a porta do relacionamento. Porque quando isso for uma verdade das nossas vidas, nada, nenhuma voz do lado de fora vai afetar quem nós somos do lado de dentro. Nenhuma voz do lado de fora, sabe, vai me tirar desse lugar em Deus, porque eu sei quem é meu Deus, eu ouço a sua voz. Eu falo com Ele, Ele fala comigo. Amém? Então invista tempo no seu relacionamento com Deus, porque isso é uma questão de vida, tá? Uma questão de sobrevivência espiritual. Em nome de Jesus. Outra coisa que eu quero destacar aqui é que nós devemos abrir a boca de acordo com a palavra de Deus. Ezequiel, ele recebeu as instruções, ele tinha relacionamento com Deus, e porque ele tinha relacionamento, porque ele era um homem de fé, porque ele estava atento ao que Deus dizia, o Espírito perguntou para ele, pode esses ossos voltar a viver? Ele disse, Senhor, Tu o sabes. Dependência, confiança, o Senhor sabe todas as coisas. E quando Deus fala para ele, então, se você crê, então abra a sua boca, profetiza sobre esses ossos secos. Abra a sua boca e profetiza, e é um chamado de Deus para mim e para você. O que parece ser um vale de ossos secos na sua vida espiritual, como que está? Como que está a sua vida financeira? Como está, sabe, a nossa nação como um todo, a política da nossa nação, o que nós estamos vendo, sabe, os nossos filhos, os seus filhos, como estão os seus filhos? Como está o seu casamento? É uma hora propícia para abrir a boca e profetizar de acordo com a palavra de Deus. O Espírito falou para ele, olha, profetiza de acordo com a palavra de Deus. Diz para os ossos, assim diz o soberano Senhor. É um exemplo, sabe, de que eu e você precisamos da mesma forma nos mover. Olhar para esses cenários contrários e olhar e dizer, aliás, não simplesmente dizer, eu preciso saber o que Deus diz a respeito disso. Ezequiel sabia o que Deus estava dizendo ali a respeito daquele cenário. E eu e você precisamos saber o que Deus diz a respeito do meu casamento, a respeito dos meus filhos, a respeito das minhas finanças. Sabe, quando eu ando de acordo com a palavra de Deus e conheço o que Deus diz, abra a sua boca e profetiza. Ossos secos, assim diz o Senhor. Olha, Satanás, assim diz o Senhor, que as portas do inferno não vão prevalecer contra mim. Olha, assim diz o Senhor, crê no Senhor, será salvo tu e tua casa. Então eu, os meus filhos, a minha esposa ou o esposo,
são do Senhor. Abra sua boca e profetiza, libera vida em todo o vale de ossos secos. Profetizar, abrir a boca, isso fala de uma ação em fé. Muitas pessoas usam a sua boca para profetizar, mas o contrário. Esse menino não muda, esse casamento não tem jeito. Minha vida financeira é sempre assim, sempre no negativo, sempre devendo, nunca consigo sair, sempre profetizando coisas enganosas, ouvindo a voz, profetizando palavras que saem de repente do próprio inferno. Então as verdades de Deus precisam ser liberadas nos cenários que estão à nossa volta, somente assim, a terra, o mundo espiritual vai reagir de acordo com as palavras que nós lançamos. A palavra do Senhor diz em Provérbios que a morte e a vida está no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Então nós temos um desafio de alinhar a nossa boca com a palavra de Deus e liberar, profetizar nestes cenários, que aí sim nós vamos ver milagres em nome do Senhor Jesus Cristo. E a terra, por último aqui, a terra sempre vai submeter aquilo que o céu diz. Se nós alinhamos as nossas vidas, se nós estamos decididos a viver um avivamento pessoal, os cenários à nossa volta vai ter que se render àquilo que o céu diz. Se eu entendo, se eu libero, se eu profetizo, eu sou um profeta de Deus na minha casa, eu sou um profeta de Deus, no lugar que eu estou liberando vida nos ambientes, eu sou uma semente de avivamento ali, sou uma semente de avivamento na minha casa. Se eu estou decidido a ter um casamento diferenciado, as minhas ações, elas estão alinhadas com aquilo que eu decidi, eu não maltrato mais a minha esposa, eu sirvo, alguém que serve, alguém que cuida dos seus filhos. Eu decidi mudar as minhas ações, obviamente, aquilo que a palavra diz vai acontecer. Ezequiel, a primeira vez que ele olha, ele viu um vale de ossos secos, mas quando ele obedeceu a palavra e liberou o que a palavra disse, ele olha, ele já viu outra coisa. Ele via aqueles ossos se juntando, que estava separado, onde havia falta de comunicação, onde havia rancores, onde havia, um distanciamento no relacionamento, onde os filhos rebeldes, distantes, desobedientes. De repente, ele começa a ouvir um barulho, um barulho de avivamento, os ossos ali correndo para os seus ossos, as coisas sendo alinhadas. Eu quero profetizar isso na sua vida. Quando você toma essa postura, eu quero profetizar, que aquilo que era morte se tornou vida, aquilo que parecia ser o fim se torna, um recomeço poderoso em Deus, casamentos ajustados, vida financeira ajustada, filhos tementes ao Senhor, correndo para Deus, se voltando para Deus. Eu quero profetizar isso na sua vida em nome de Jesus. Você vai viver isso na sua história, você vai experimentar o sobrenatural de Deus a partir dessa postura de fé, de confiança em Deus. Desse ato de fé, de liberar, de profetizar vida nestes cenários. A terra vai ter que se submeter àquilo que o céu diz. E o céu já decidiu que eu e você já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. O céu já decidiu, já está pronto. Deus já nos abençoou com toda sorte de bênção. Eu preciso liberar essa verdade nos cenários que estão à minha vida, que estão à minha volta. Profetizar no Brasil. Nesses dias, queridos, eu quero encorajar você, a ser alguém, um intercessor da nossa nação. Tem muitas coisas acontecendo aí, muitas expectativas aí nesse dia 7 de setembro. Eu e você somos chamados por Deus para derrubar gigantes. Nossas armas, elas não são carnais, mas são poderosas em Deus. Eu e você já estamos empoderados para entrar nas regiões celestiais e liberar vida, liberar decretos de vida, de ordem, de progresso, de salvação, de avivamento para a nossa nação. Baal vai ter que se render, Baal vai ter que se curvar, Baal vai ter que bater retirada, porque o Brasil já tem um dono e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Você crê nisso? Crê nessa palavra? Recebe essa palavra no seu coração e vamos expandir avivamento. Vamos experimentar um avivamento pessoal e vamos expandir esse avivamento nos cenários que nós vivemos. Amém, meus irmãos? Eu quero orar com você agora. Senhor Deus e Pai, louvamos o Teu nome. Obrigado pela Sua palavra que é sempre viva, poderosa nas nossas vidas. Eu quero pedir, Senhor, nos encoraja, ajuda-nos a crer, ajuda-nos a viver pela Sua palavra, ajuda-nos a andar da forma que o Senhor deseja que nós andemos, Pai, que os nossos lábios não sejam usados de forma alguma para liberar palavras de morte, de desistência,
de derrotas, mas que a nossa boca seja alinhada com tua palavra, alinhada com teu espírito, nós possamos ser profetas do Senhor nesse tempo, Pai. Abençoamos as famílias, declaro bênção sobre as famílias, sobre a saúde de todos aqueles que estão enfermos. Eu quero profetizar, Senhor, onde houver enfermidade agora, Pai. Eu quero profetizar pessoas sendo restauradas agora, saindo dos leitos de UTI, saindo do coma, saindo, Senhor, da condição de morte, experimentando a vida do Senhor, Pai. Casamentos que estão em ruínas, eu quero profetizar renovo, restauração, em nome do Senhor Jesus, Pai. Filhos que estão distantes dos pais, relacionamentos quebrados, eu quero profetizar restauração, um grande avivamento nas famílias, em nome do Senhor Jesus, Pai. Quero declarar a tua bênção sobre o Brasil, caia por terra todo principado, potestade, dominadores e forças espirituais do mal. Nós, como igreja do Senhor, a tua palavra nos deu autoridade para desligar e ligar. E nós desligamos todo decreto de caos, todo decreto de morte, de guerras. Em nome de Jesus, desligamos agora e ligamos no céu agora, Pai, decretos de vida, de avivamento na nossa nação. Pai, como Ezequiel viu um grande exército se levantar, eu quero profetizar um grande exército se levantando no Brasil, um grande exército de intercessores, um grande exército de adoradores, um grande exército, Senhor, de homens e mulheres comprometidos com as suas verdades, comprometidos com o céu, e vão expandir avivamento no Brasil e nas nações, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Receba essa palavra aí no seu coração e fique ligado aí, final de semana nós temos as programações normalmente, café com apóstolos, às 9 da manhã, né? Sábado, café com pastores, sexta-noite, a live das mulheres com a pastora Rosângela, e culto também no domingo pela manhã, às 10 da manhã e às 18 horas. Fique ligadinho aí, e em nome de Jesus, e não deixe de participar das nossas reuniões. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a sua vida, a sua família, em nome de Jesus, e bora lá viver um grande avivamento em nome de Jesus. Deus abençoe e até a próxima.